Glórias a Deus pela sua vida, amém? Louvado seja o Senhor. Pastor Lucas, né, um homem que nós temos uma certa amizade, né, ali no Conselho de Pastores, e hoje ele viria aqui na nossa igreja, né, e chamei para ministrar a palavra de Deus aos nossos corações, amém? Deus abençoe, pastor, seja bem-vindo, amém, igreja, amém? Seja bem-vindo, que o Senhor esteja o abençoando, continue, né, te dando vitórias em nome de Cristo Jesus. Vamos aplaudir a Deus pela vida do pastor, meu filho. Aleluias. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, abra sua Bíblia comigo no Salmo 55. Vai abrindo aí, Salmo 55. Quero agradecer o privilégio de estar aqui com o pastor e a igreja, né, pela primeira vez, mas me sinto muito honrado de poder compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, amém? Salmo 55, nós vamos ler o salmo inteiro. Nós estamos no culto da vitória e eu quero compartilhar com os irmãos a respeito de, não chega a ser um inimigo, mas eu creio que a decepção na igreja tem sido algo que tem desanimado muitas pessoas, feito muitos deixarem de congregar, né? E poderíamos usar essa linguagem de derrota, né? Tem tirado, desanimado muitos da fé, e eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra a respeito de decepção na igreja. Espero que abençoe os irmãos, amém? Salmo 55, nós vamos ler o salmo inteiro. Minha versão é NVI, talvez vai estar um pouco diferente da sua. Verso 1: Escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica, ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam, e eu estou atordoado, diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento e irados mostram seu rancor. 4. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então eu disse: quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe e no deserto eu teria o meu abrigo. 8. Eu me apressaria em achar refúgio, longe do vendaval e da tempestade. Destrói os ímpios, Senhor, confunde as línguas deles, pois vejo violência e brigas na cidade. Dia e noite eles rondam por seus muros, nela permeiam o crime e a maldade. A destruição impera na cidade, a opressão e a fraude jamais deixam suas ruas. 12. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. 15. Que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa, desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. 16. Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado, e Ele ouve a minha voz. 18. Ele me guarda ileso na batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Deus, que reina desde a eternidade, me ouvirá e os castigará, pois jamais mudam sua conduta e não têm temor de Deus. Aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando o seu acordo. 21. Macia como manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. 23. Mas tu, ó Deus, farás descer a cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio em ti. Amém? Pode se sentar. Irmãos, não precisa nem perguntar, né, quem já foi decepcionado na igreja, né? Não precisa nem perguntar quantos já sofreram alguma decepção na igreja, porque eu acho que
é algo que todos nós passamos, sofremos, ou, deixa eu te dar uma má notícia, se você ainda não foi decepcionado da igreja, fica preparado, porque você ainda vai ser, amém? Mas qual que é o problema? O problema é que, nos dias em que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão abandonando a fé em Deus, estão deixando de congregar por causa das decepções dentro da igreja. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Quando eu penso em decepção na igreja, e eu já passei muitas, eu penso em 5 perguntas, e eu quero que a gente compartilhar com vocês 5 perguntas que nos ajudam a pensar essa questão de decepção na igreja. As 5 perguntas são: primeira, isso deveria acontecer na igreja? É uma pergunta que a gente deve se fazer, ou talvez você já se fez. A gente deveria ser decepcionado dentro da igreja? Segunda pergunta: por que isso tem se tornado tão frequente? Porque parece que quanto mais o tempo passa, mais decepções acontecem na igreja, sim ou não? Terceiro, quem passa por isso tem alguma parcela de culpa? Quarto, esse é um motivo válido para justificar a gente abandonar a igreja e deixar de congregar? E a quinta e última pergunta: como reagir ou lidar com a decepção dentro da igreja? Se a sua Bíblia ainda está aberta, vamos ler os versos 12 a 14 de novo. Olha o que Davi diz: se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Davi está falando que se fosse um adversário, um inimigo, ele poderia suportar, ele poderia se defender da decepção, da traição, da ofensa, mas ele diz assim: o problema é que foi o meu irmão, o meu companheiro, o meu amigo chegado, com quem eu ia alegremente para a casa de Deus, festejar na presença de Deus. A primeira pergunta é: isso deveria acontecer na igreja? Decepções deveriam acontecer na igreja? Irmãos em Cristo deveriam nos decepcionar? Antes de responder uma resposta simples, a gente precisa primeiro fazer uma outra pergunta: você só é decepcionado na igreja? Quem que já foi decepcionado fora da igreja? Quem já foi decepcionado? Nunca foi decepcionado? A primeira pergunta que a gente deve responder é: decepções só acontecem na igreja? Porque às vezes, irmãos, Davi está nos mostrando que é um fato, nós somos decepcionados na igreja. E como eu disse, deixa eu te dar uma má notícia: se você ainda não foi, se prepara, porque você vai ser. Infelizmente, eu vou te dar os motivos para isso. Agora, antes de pensar nisso, de lidar com as decepções dos irmãos dentro da igreja, a gente precisa lembrar que decepção não acontece só na igreja. Nós também somos decepcionados fora da igreja. Na verdade, em todas as áreas, na família, no trabalho, em todos os lados nós somos decepcionados. Então, se você já foi, ou quando você for decepcionado na igreja, primeira coisa, não faça alarde, porque decepções não acontecem só na igreja. Porque, para a glória de Deus, né, eu comecei a caminhar com Jesus com 17 anos, então tem 10 anos. E nesses 10 anos eu já vi muito, eu não só fui decepcionado, como conheci muitas pessoas que foram decepcionadas. Pessoas que saíram da igreja e nunca mais voltaram. E a primeira coisa que eu percebi, e eu digo por experiência própria também, é que quando nós somos decepcionados, a gente faz um alarde, como se isso nunca deveria acontecer, ou como se fosse a primeira vez na vida. E a gente precisa lembrar que a gente não é só decepcionado na igreja, nós somos decepcionados em todos os lugares. Tenho certeza que você já foi decepcionado até pela sua família, pelas pessoas que você mais ama. Então, a primeira coisa, não faça alarde. Fala com quem está do seu lado aí, se dá distância aí. Fala com ele: quando você for decepcionado, não faça alarde. Porque nós crentes temos o hábito de às vezes fazer um alarde, parecendo que foi a primeira vez que aconteceu, né? Nossa, nunca me aconteceu isso, e aconteceu dentro da igreja. E isso é mentira. Nós somos decepcionados em todos os lugares, e eu tenho certeza que você já foi decepcionado antes de ser decepcionado dentro da igreja. Agora, respondendo à pergunta: isso deveria acontecer dentro da igreja? A resposta ideal seria não. Mas a resposta real é que
isso não só acontece em outros lugares, como também acontece na igreja e vai sempre acontecer na igreja. Por quê? Porque lembre que os cristãos nessa terra não são perfeitos. Eu e você não somos perfeitos. Nós, mesmo crendo em Cristo, não somos perfeitos. A Bíblia diz que nós só seremos perfeitos quando Jesus voltar, na eternidade. Quando Ele voltar, Ele virá e nos transformará e nos tornará perfeitos. Mas até lá, fala com quem está do seu lado, você é imperfeito. Até lá somos imperfeitos. Até lá nós somos santos, porque somos santificados por causa do sacrifício de Cristo. Somos salvos por causa de Cristo, somos justificados por causa do sacrifício de Cristo, mas continuamos convivendo com o pecado. Quem aqui não tem pecado? Todos nós temos pecado, e todos nós pecamos, e vamos infelizmente pecar até a volta de Cristo. E a decepção, tanto ser decepcionado, quanto decepcionar alguém, nós vamos fazer isso. O pecado da ofensa, de ofender um irmão, nós vamos não só sofrer com esse pecado, mas também vamos cometê-los. Quem aqui poderia dizer também que nunca decepcionou ninguém? Você poderia dizer, bater no peito e dizer que nunca decepcionou ninguém? Então nós somos assim, nós somos cristãos, cremos no Evangelho de Jesus, nascemos de novo, mas somos imperfeitos. Então enquanto estivermos nessa terra, seremos imperfeitos, e não só os irmãos nos ofenderão, como nós também ofenderemos as pessoas. Amém? Com certeza. Por quê? Porque somos imperfeitos. A igreja só vai ser perfeita quando Jesus voltar. Até lá, nós vamos sempre lidar com essas duas realidades. Nós sabemos que somos salvos e aguardamos o nosso Senhor, mas também sabemos que somos imperfeitos e que continuaremos pecando. E não só os irmãos pecarão contra nós, mas nós também pecaremos contra os irmãos. Quem está entendendo, diga amém. Então, respondendo à primeira pergunta, isso deveria acontecer na igreja? Resposta ideal, não. Resposta da vida real, sim, isso acontece. Enquanto a igreja é imperfeita, nesse andar, antes da eternidade, nós continuaremos sendo imperfeitos. Segunda pergunta, por que isso tem se tornado tão frequente? Porque, como eu disse, eu não sei a sua impressão, mas a nossa impressão parece que quanto mais o tempo passa, mais decepção acontece. Infelizmente parece, pelo menos olhando de cima, olhando de fora, parece que quanto mais os anos vão passando, vamos dizer, se os pecados dentro da igreja parecem aumentar, né? E a decepção não é uma delas. Parece que à medida em que o tempo vai passando, as pessoas estão se decepcionando cada vez mais dentro da igreja. E por que isso tem se tornado tão frequente? Essa é a resposta mais difícil, mais complicada e maior delas. Por quê? Um dos motivos eu já citei na primeira pergunta, é que nós somos imperfeitos. Nós somos imperfeitos. Então, isso vai acontecer. A segunda pergunta é, por que tem sido cada vez mais frequente? Versos 19 e 21, Davi diz assim, Deus reina desde a eternidade, Deus que reina desde a eternidade, me ouvirá e os castigará, pois jamais mudam a sua conduta. Verso 21, macia como manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, são mais afiadas do que punhais. Davi, descrevendo aqueles que o ofenderam, ele diz assim, eles jamais mudam a sua conduta, macia como manteiga é a fala deles, mas o coração só tem guerra, e as palavras deles são afiadas como punhais. Deixa eu te falar, por que isso tem acontecido tão frequentemente? Resposta simples, porque as igrejas, gostemos a gente ou não, estão cheias de pessoas sentadas nos bancos das nossas igrejas, ainda tem pessoas que não nasceram de novo. Talvez pode ser uma realidade, um susto para você, mas essa é uma realidade. Não é 100% das pessoas que frequentam uma igreja, que estão num culto, que são nascidas de novo. Jesus conviveu com os religiosos da sua época e ele frequentemente exortava os religiosos, e uma vez, não sei se você vai lembrar, João capítulo 3, conversando com Nicodemos,
Nicodemos chegou, louvou Jesus, reconheceu ele como mestre, e Jesus disse assim: você não pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito, sem nascer de novo. O Novo Testamento chama de novo nascimento, o milagre do novo nascimento. E acredite você ou não, não são 100% das pessoas dentro das igrejas que já nasceram de novo. Dentro das igrejas ainda existem pessoas que não nasceram de novo. Pessoas que, como disse Davi, às vezes a palavra dela, o jeito dela é macio como a manteiga, mas o coração ainda é guerra. Em Ezequiel, Deus prometeu transformar o coração de pedra daquele povo rebelde, que era o povo dele, num coração de carne, que obedeceria a ele. Esse é o milagre do novo nascimento citado por Jesus. Ainda nas nossas igrejas existem pessoas que não nasceram de novo ainda, e os motivos para isso são vários. Mas existem pessoas que frequentam a igreja há anos, mas não nasceram de novo. E qual que é o resultado? É que às vezes ela pode aparentar ser crente, mas no coração ela não é. Jesus, em Mateus 6, fala dos hipócritas que jejuavam, oravam e davam esmolas, mas por dentro era, como ele chamou, sepulcros caiados, só havia morte. Jesus disse: eles falam que é certo, mas não praticam. Então, Jesus já nos mostrou que existem pessoas que aparentam religiosidade, aparentam ser crente, usando a linguagem de hoje, mas não nasceram de novo. E esse é o motivo, e eu vou te falar, que a maioria das pessoas que nos decepcionam na igreja, são essas pessoas que não nasceram de novo. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Então, respondendo a segunda pergunta, por que isso tem sido tão frequente? Porque nem todas as pessoas que estão dentro da igreja, que frequentam domingo, que usam terno, que sentam bonitinho do seu lado, nasceram de novo. O apóstolo Paulo, em várias das suas cartas, escrevendo às igrejas, fala a respeito de vários perigos que ele passou sendo apóstolo de Cristo. E lá em 2 Coríntios capítulo 11, verso 26, ele fala a respeito do perigo dos falsos irmãos. Olha um dos perigos que Paulo lista dos problemas que ele passou dentro da igreja. E o apóstolo Paulo, e Paulo era um apóstolo, ele diz assim: eu passei muitos perigos com falsos irmãos. E você acha que se o apóstolo Paulo passou isso no início da igreja, nós não vamos passar hoje? E ele vai explicar na sua segunda carta aos Coríntios que ele chama de falsos irmãos aqueles que dizem ser crentes, mas não são, aqueles que aparentam ser cristãos, mas vivem em atos pecaminosos, o que ele vai chamar em Gálatas de obras da carne. Então esse é o motivo porque tem sido frequente dentro da igreja, porque hoje em dia está na moda ser evangélico. Hoje em dia está na moda, antigamente não estava na moda, né? Antigamente era sinal de zombaria, hoje em dia está na moda você ser evangélico, você colocar faixa escrito Jesus, camisa escrito Jesus. Então muitas pessoas têm ido para as igrejas. Os cultos hoje são atrativos, as mensagens são atrativas, então muitas pessoas vão para a igreja, mas não nasceram de novo, permanecem e não nascem de novo, e essas pessoas com o coração cheio de guerra, como disse Davi, é que decepcionam tanto a gente dentro da igreja. E aqui, lembrando que não são apenas os não nascidos, como lembrei na primeira pergunta, cristãos verdadeiros também decepcionam, amém? Então não é só caso, fulano me decepcionou, então você está falando que ele não é crente, não. Eu estou dizendo que o problema disso acontecer com muita frequência é que tem muitas pessoas que não nasceram de novo, mas cristãos verdadeiros também decepcionam, porque cristãos verdadeiros também pecam, amém? Pergunta número 3, eu vou tentar agilizar aqui. Pergunta número 3, quem passa por isso tem alguma parcela de culpa? Pastor, quem é decepcionado tem culpa nisso? Irmãos, eu acredito que sim, tem sua parcela de culpa. E deixa eu te explicar rapidamente por quê. Verso 13, olha o que Davi diz no verso 13: mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado. Na versão corrigida fiel, Almeida corrigida fiel, diz assim: mas era tu, homem meu igual, meu guia e meu amigo íntimo. Na versão corrigida fiel, Davi diz: homem que era meu igual, meu guia e meu amigo íntimo. Ele chama esse homem, ele diz assim: era você que é igual a mim, e que era o meu guia. E os comentaristas dizem que era um líder, uma espécie de líder, uma espécie de referência para Davi. E aqui eu quero te dizer o seguinte, que
Davi sabia que por mais que aquele homem, que aquela pessoa havia o decepcionado, eles eram iguais. E o ponto que eu quero destacar aqui é o seguinte: muitas pessoas dentro das igrejas têm perdido isso, principalmente se referindo aos guias, aos líderes. E aqui eu quero tocar num ponto específico. Muitas pessoas dentro das igrejas têm transformado líderes, pastores, obreiros e principalmente pessoas que desempenham liderança, parece que têm olhado para essas pessoas e achado que elas estão num nível diferente. Isso, um dos motivos é porque infelizmente muitos líderes, pastores, dizem que eles estão num nível diferente, e nós sabemos que não existe isso, amém? O que diferencia os pastores e os líderes é uma função, é um dom diferente que Deus deu, mas isso não significa que diante de Deus eles são melhores ou piores, amém? Só que nós vemos isso, e talvez você sabe disso, dentro das nossas igrejas. Infelizmente no Brasil há uma cultura que tem a tendência de exaltar líderes, de tornar líderes em um outro nível. E qual que é o problema disso? Muitos cristãos verdadeiros e também muitos desses que não nasceram de novo e que estão dentro das igrejas, olham para esses líderes e depositam neles a sua esperança. Deixa eu te dizer, talvez você não concorde, mas eu acredito que é uma realidade. Muitos que estão dentro das igrejas não entregaram a sua vida para Jesus, entregaram a sua vida a líderes, a pastores. Olha, esse pastor é carismático, olha, esse pastor prega bem, olha, esse pastor é bonito, esse pastor é isso, olha, esse pastor é aquilo. E muitas pessoas vão para a igreja não por causa de Jesus, mas por causa do pastor específico, porque o grupo de louvor é bacana, e aí elas permanecem na igreja, mas a confiança, a esperança, a fé delas não está em Jesus, está no pastor, está nos líderes. E aí elas se esquecem que eles são iguais a nós, amém? Eles são iguais a nós. E qual que é o problema? Quando você deposita a sua esperança, a sua confiança, a sua fé em homens, o problema é que quando esses homens pecam, ou te ofendem, ou te decepcionam, fazem algo que você não esperava que eles fizessem, ou fazem algo contra você que te chateia, o seu Salvador acabou de te decepcionar. A pessoa em quem você confiava acabou de te decepcionar. E é aí que muitos dentro da igreja dizem assim: o meu chão acabou, eu perdi o chão. Porque eu estava indo na igreja, eu estava lá, eu gostava do pastor, eu gostava da igreja, mas ele me decepcionou, ou a liderança me decepcionou, e o meu chão acabou. E aí você vai entender, porque tem muitas pessoas que quando são decepcionadas na igreja, abandonam a igreja, abandonam tudo, voltam a fazer tudo o que faziam antes. Elas dizem: para mim essa história de igreja acabou. Por que acabou? Porque olha para mim, eu entendo que existem motivos para a gente deixar uma igreja e ir para outra, eu entendo isso. Existem vários motivos, mas eu não entendo pessoas que saem da igreja e saem de Jesus e largam Jesus. Eu entendo pessoas que se decepcionam com outros irmãos dentro da igreja, mas eu não entendo pessoas que por causa disso largam Jesus. A única explicação que eu acredito é que, o que eu disse para vocês, essas pessoas nunca entregaram a vida para Jesus. Durante aquele tempo todo, independente do tempo que ela ficou na igreja, durante aquele tempo todo ela não entregou a vida para Jesus, ela entregou para aquela igreja, para aquela denominação, para aquela placa, para aquele líder, nunca foi para Jesus. É por isso que quando as pessoas ou a igreja a decepcionam, o chão dela acaba, Jesus nunca ouvi falar, e eu não quero mais saber de igreja, volta a fazer tudo o que fazia antes. E aí você pergunta: você não vai congregar mais? Você não vai procurar uma nova igreja? Ela diz: não, para mim isso acabou. Por que acabou? Foi pessoas que te decepcionou, não foi Jesus. Mas por que elas pegam Jesus dentro do mesmo pacote e jogam fora? Porque Jesus nunca se tornou o Senhor e Salvador delas. Por isso que eu digo para você, quando você for decepcionado, ou se você já foi decepcionado, examine o seu coração. Será que verdadeiramente você está na igreja por causa de Jesus? Examine o seu coração. Será que o seu Senhor e o seu Salvador é Jesus ou é o pastor e a liderança da igreja? Porque isso vai fazer a diferença quando você for decepcionado. Quem está me entendendo, diga amém. Quarta pergunta. Esse é um motivo, a decepção é um motivo válido para justificar abandonarmos a igreja e deixarmos de congregar? Porque você sabe que tem muitos fazendo isso. Não sei se você já ouviu falar do termo. O nome deles são chamados desigrejados. Pessoas que dizem crer em Jesus, mas não querem saber de igreja. São os desigrejados. E, infelizmente, no Brasil virou moda agora.
você dizer que é crente, mas quando pergunta em qual igreja você congrega, ele diz: não, eu não preciso de igreja, eu congrego em casa com a minha família, eu congrego em casa sozinho. E a pergunta, e eu vou te dizer, nunca foi feita essa pesquisa, pelo menos eu nunca ouvi falar, mas eu aposto as minhas fichas que no mínimo 80% dos desigrejados vão dizer que o motivo deles serem desigrejados é a decepção da igreja. E a pergunta 4, é por isso que a pergunta 4 é importante: decepção na igreja é motivo para me deixar de congregar? É motivo para me abandonar a igreja? E aqui eu não estou falando de mudar de igreja, estou falando de abandonar de vez, não querer saber de nenhuma. E a resposta simples é não. Não é motivo. Não é motivo. Não, se você é um cristão verdadeiro, nascido de novo. Por quê? Porque a igreja, irmãos, a igreja é o corpo de Cristo. Amém? A igreja é o corpo de Cristo. Deus chama a igreja de corpo de Cristo. Deus chama a igreja de família de Deus. Deus chama a igreja de noiva do Cordeiro. E isso é muito forte e é muito pesado para a gente abrir mão da igreja. A igreja não é um prédio, a igreja não é uma denominação específica, a igreja é a união daqueles que creem em Cristo, a união daqueles que depositaram a sua fé, esperança e confiança em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. E essa é a igreja. Se nós juntarmos todo mundo ali naquele espaço ali em frente à igreja e fazermos o culto lá, a igreja vai estar lá e não vai estar aqui. Então a igreja somos nós que nos reunimos no nome de Cristo por amarmos Ele, por termos Ele como o único Senhor e Salvador. Portanto, pessoas podem te decepcionar, mas isso não é motivo para você deixar a igreja, porque como você deixa o corpo de Cristo? Imagina o seu dedo virar e começar a conversar com você e falar assim: olha, o mindinho me esbarrou, eu vou deixar o corpo, e aí querer se soltar. Não é lógico você querer deixar o corpo de Cristo, a família de Deus, a noiva do Cordeiro. Não tem como você querer deixar de ser noiva de Jesus por causa de decepção de irmãos. Quem aqui tem irmãos? Família biológica, irmãos? Brigou alguma vez com seu irmão? Quem brigou na época ainda que morava todo mundo em casa? Por que você brigou com seu irmão? Você abandonou seu pai e sua mãe e saiu de casa? Você foi lá no cartório e pediu para trocar o seu sobrenome? Quem fez isso? Por que a gente não faz? E deixa eu te dizer, eu aposto que a gente sempre resolve o BO, sim ou não? Pode passar o tempo, né? Tem irmãos que ficam 1 ano, 2 anos sem conversar, mas eu aposto que 90% sempre volta a conversar. Por quê? Porque é família. E a igreja é a família de Deus, é o corpo de Cristo. Portanto, se você é um cristão verdadeiro, que entende o que é a igreja de Jesus, um irmão ter te decepcionado não é motivo para deixar a igreja. Amém? Isso não é motivo para deixar a igreja. Primeiro, por quê? Por que não é motivo? Primeiro, porque o irmão pode ter decepcionado você, mas o cabeça da igreja nunca decepcionou. Ou alguém aqui já foi decepcionado por Jesus? Quem aqui já foi decepcionado por Jesus? Irmãos, Ele é o cabeça, Ele é o irmão mais velho da família, Ele é o noivo a quem a noiva pertence. Irmãos podem ter te decepcionado, mas eu tenho certeza que o cabeça da igreja, o noivo da igreja, nunca te decepcionou. Amém? Portanto, você não pode deixar o noivo porque um irmão te decepcionou. Não faz sentido. Segundo motivo, olha para mim, segundo motivo, leia a sua Bíblia e você vai ver. O noivo, o dono da igreja, o cabeça da igreja, sabe que a igreja é imperfeita. A gente poderia usar vários textos do Novo Testamento para isso. Olha para mim, Jesus sabe que a igreja é imperfeita. Efésios capítulo 5, versos 25 a 27 diz assim, falando de Jesus: entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Olha para mim, Efésios está dizendo
que o noivo sabe que a sua noiva é imperfeita, mas a Bíblia diz que ele há quase 2000 anos atrás morreu naquela cruz justamente porque ela é imperfeita, para pagar o preço pelos pecados dela. Como diz Efésios, ele se entregou por ela para santificá-la, para purificá-la mediante a palavra, a fim de que no dia do juízo final, quando ele voltar, ele apresente ela a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Como eu disse para você, é somente quando ele voltar que a igreja será perfeita, que ele terminará a obra que ele começou. Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. No dia em que você entregou sua vida para Jesus, Jesus começou uma boa obra na sua vida, mas ele ainda não terminou. A obra ainda está em andamento, e essa obra só será concluída na sua segunda vinda. Mas pode ter certeza, essa igreja que é imperfeita aqui, lá vai ser perfeita, inculpável, sem mácula, sem mancha, sem nada. É por isso que eu digo para você, olha para mim, Jesus sabe que a igreja é imperfeita, ele sabe que somos imperfeitos, mas é exatamente por causa disso que ele morreu, exatamente por causa disso, por isso ele entregou a sua vida, e o que ele diz é que ele está trabalhando. E deixa eu te dar uma notícia, por que não é motivo para você deixar a igreja? Porque uma das maneiras que Jesus faz para purificar essa igreja, como diz Efésios 5, é usando uns aos outros. No Novo Testamento existem vários uns aos outros: orai uns pelos outros, amai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. Existem vários uns aos outros, e esse uns aos outros é a maneira de Deus dizer que é através de uns aos outros que Cristo purifica a sua igreja. Por isso, não deixe a igreja por causa das decepções. Deus pode usar você para exortar o irmão que pecou contra você. Amém? Deus usa os próprios cristãos para aperfeiçoar uns aos outros. Amém? Um dia, e deixa eu te dizer, Deus não usa apenas nós pastores, nós líderes, Ele usa uns aos outros. Amém? Todos nós. Ele usou as irmãs para orar por nós, para liderar a oração, e eu tenho certeza que Ele faz, deixa eu dizer, com muito carinho, vocês, eu nunca congreguei em uma assembleia, mas eu posso dizer isso, a igreja assembleia para mim é uma das que mais entende essa questão de uns aos outros, porque é uma denominação que concede oportunidade para todos os irmãos, sim ou não? Por quê? Porque reconhece que Deus usa uns aos outros para nos edificar. Amém? Então, não é motivo para deixar a igreja as decepções. E a última pergunta: como reagir ou lidar com a decepção da igreja? Bom, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E responder essa pergunta também demanda tempo. Mas como eu disse, uma das maneiras é uns aos outros. Deus vai usar uns aos outros para nos transformar. Jesus fala: se o teu irmão pecou contra você, vai lá e conversa com ele. Tem pessoas que são decepcionadas, nunca procurou a pessoa. Irmãos, às vezes a pessoa nem sabe que te decepcionou. Você procurou ela? Então a primeira coisa é procurar ela. Não resolveu? Jesus disse: vai e chama 2 irmãos como testemunha. Não resolveu? Vai e pede ajuda para a igreja inteira. Não resolveu? Aí tem outras medidas. Trate-um como não cristão, porque diante de todo esse processo é isso que vai provar que a pessoa não nasceu de novo. Mas existe um processo, quem está me entendendo diz amém. E como lidar com isso? Passando pelo processo da palavra de Deus. Eu não vou estender porque o tempo vai finalizar, mas leia o Novo Testamento. Leia o Novo Testamento. A palavra de Deus é o manual para lidar com todas as questões da vida da igreja, irmãos. Você acha que a palavra de Deus não nos mostra como lidar com as decepções? É claro que mostra. Mateus 18 e várias outras passagens. Jesus, o próprio Deus, através das Sagradas Escrituras, nos orienta a lidar com todas essas questões, e a decepção não é diferente. Amém? Mas eu quero finalizar com o verso 16. Verso 16 e o último do capítulo 55. Verso 16: eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. Última frase do verso: quanto a mim, porém, confio em ti.
O motivo maior, o principal pelo qual nós não devemos abandonar a igreja e devemos lidar uns com os outros. Davi disse assim: eu, porém, confio em Deus, porque eu sei que Ele é o meu Salvador. Eu não sei se você reparou, mas tem uns versos meio obscuros aqui nesse salmo, né? Davi falando contra os inimigos, Deus vai castigar e tudo mais. Deixa eu te dizer, quando Davi foi decepcionado, ele não postou na rede social. Ele não desabafou no Facebook. Esse Salmo 55 é uma oração de Davi a Deus. Amém? Portanto, a primeira coisa a fazer quando é decepcionado é falar com o Pai. Dos versos 1 a 10 você viu que Davi desabafa a Deus. E esse é o primeiro passo. Mas no verso 16 ele diz assim, depois de desabafar: sabe por que eu estou desabafando para Deus? Porque eu sei que Ele é o meu Salvador. E é nele que eu confio. Deixa eu te dizer, a última coisa que eu quero te dizer: quando você for decepcionado na igreja, lembre-se quem é o seu Salvador. Sabe por quê? O seu Salvador, Jesus Cristo, é aquele que foi decepcionado. Sabia disso? Não precisa nem te lembrar, ele foi traído. E quem é que traiu Jesus? Alguém de fora? O que esse salmo diz aqui é verdade a respeito de Jesus. Na ceia, Jesus diz assim: um de vocês que come comigo é o que vai me trair. Olha para mim, eu estou tentando te lembrar do seu Salvador. O seu Salvador, aquele em quem eu acredito que você deposita a sua fé, a sua esperança. Deixa eu te dizer, ele foi decepcionado e foi traído, e não foi por alguém de fora, foi por alguém de dentro do seu próprio ciclo. Um dos 12 que ele confiou, a quem ele confiava. Deixa eu te dizer, aquele em quem ele confiava as ofertas foi aquele que o traiu. Aquele que participou da Santa Ceia com ele o traiu. Deixa eu te dizer, Davi narra a experiência dele aqui, mas o meu e o seu Salvador passou por algo muito pior. Mas deixa eu te dizer, Jesus abriu mão de tudo quando foi decepcionado? O que ele diz na ceia? Ele diz assim: eu sei que um de vocês vai me trair, mas mesmo assim, ele foi até o fim e morreu por mim e por você. Deixa eu te dizer, sabe por que você não tem que abandonar a igreja? E muito menos o seu Salvador? Porque o seu Salvador passou por decepção e por traição para morrer pelos seus pecados. Olha para mim, a morte de Cristo por mim e por você, que hoje nos garante a eternidade, no meio do processo de entregar-se por nós, teve traição no meio, mas ainda assim não desistiu. Olha para mim, se Cristo tivesse parado na decepção, eu e você estaríamos no inferno, mas mesmo sendo traído e decepcionado, ele foi até o fim, e morreu por mim e por você. Por isso eu quero te dizer, lembre-se de quem é o seu Salvador. Aquele que foi traído, mas foi até o fim. E por que ele foi até o fim? Porque ele sabia que aquela morte era por mim e por você. Fique de pé. Ore comigo um minuto. Ponha sua mão no seu coração. Feche seus olhos. Eu quero te lembrar do seu Salvador. O seu Salvador é aquele que foi traído, que foi decepcionado, mas não parou. Não parou porque ele tinha que morrer por mim, por você. O nosso Salvador passou por tudo o que nós passamos, mas ele não desistiu por mim e por você. Ele viveu, morreu e ressuscitou para perdoar os nossos pecados, não somente os meus e os seus pecados, mas também o pecado daquele que nos decepciona. Portanto, Cristo não morreu apenas por mim e por você, Ele também morreu pela pessoa que te decepcionou. Ele morreu por cada um dos crentes imperfeitos que existe dentro da igreja, e é exatamente por causa disso que Ele tinha que morrer. Portanto, eu exorto você nessa noite a entregar-se e a confiar em Cristo Jesus. Ele é o nosso Salvador, Ele é o meu Salvador, Ele é o seu Salvador, Ele é o Salvador daqueles que te decepcionaram, Ele é o Salvador daqueles que vão te decepcionar, mas é por isso que Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza, e a nossa esperança, a nossa fé está nele. E eu finalizo, e você apenas ouça, Hebreus 12, do 1 ao 3, olha o que o autor diz:
Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. E olha o que diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não desanimem. Você não vai desanimar e nem se cansar com as decepções, desde que você mantenha os seus olhos fixos no seu Salvador. Lembrando que não são pessoas que nos salvam, é o Senhor Jesus. Amém? Obrigado, Senhor, por essa palavra. Deus, que o Teu Espírito possa ministrar o mais íntimo do nosso coração, e que o Senhor possa nos ajudar a lidar, meu Deus, com a decepção dentro da igreja. Ensina-nos a lidar com tudo isso, e que possamos, Espírito Santo, nos lembrar do nosso Senhor e do nosso Salvador todos os dias, que possamos olhar fixamente para Ele, e que possamos perdoar uns aos outros, assim como Ele nos perdoou. Não merecíamos, não fizemos nada por merecer, e os pecados que cometemos foram os piores, mas ainda assim Ele se entregou por nós. Que possamos estar com essa graça em nosso coração, para concedê-la uns aos outros para a Tua glória. Amém? Deus abençoe.